E aí, pessoal? Esse é o primeiro vídeo do canal Vivendo a Doutrina. E logo para iniciar, nós falaremos sobre o primeiro amor. Epa, mas não é esse primeiro amor que você está pensando, não. Vem comigo para a gente descobrir. Dando início aos 7 minutos para 7 igrejas, nós iremos estudar a primeira das 7 cartas que estão no livro de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Antes de entrar no texto bíblico, nós iremos citar alguns fatos históricos e contextuais da cidade de Éfeso que são importantes para o estudo. Primeiramente, a cidade de Éfeso era a capital da região chamada Ásia Menor, e era onde localizava-se o templo à deusa Diana, que na mitologia romana era a deusa da caça e da lua. E esse templo era conhecido por ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, havia outras coisas que faziam a cidade de Éfeso muito importante. 4 vias comerciais passavam pela cidade, fazendo ela conhecida como a entrada da Ásia Menor. A igreja de Éfeso havia tido o que podemos chamar de líderes estelares. Paulo, Timóteo e João tinham sido pastores daquela igreja. Para se ter uma ideia, Paulo fundou a igreja de Éfeso na sua segunda viagem missionária, e o apóstolo João, quando foi preso e levado à ilha de Patmos, ele estava na cidade de Éfeso. Talvez isso possa ter influenciado a igreja de Éfeso a negligenciar e a não adorar o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Basta olharmos para o que acontece com as igrejas quando os seus membros deixam de adorar a Deus e passam a adorar líderes e pastores. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus Cristo se apresenta de uma forma diferente. Para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem em sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. A ideia aqui é que as 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas que existiam na Ásia, porque é aquilo que traz luz para o mundo. Logo no verso 2, Jesus Cristo ele demonstra a sua graça e a sua bondade reconhecendo qualidades daquela igreja. Então, em primeiro lugar, a gente encontra a aprovação de Jesus Cristo para aquela igreja. Então, Jesus Cristo começa reconhecendo essas qualidades, dizendo: conheço as tuas obras. Jesus Cristo reconhecia que aquela igreja ela tinha obras, que ela praticava boas obras para o Senhor Jesus Cristo. Além disso, Jesus Cristo ainda fala tanto o teu labor como a tua perseverança. Então é interessante a gente pensar nessas duas coisas. O labor é literalmente representado por aquela pessoa que trabalha até a exaustão. É como se os irmãos daquela igreja estivessem trabalhando, labutando tanto pela igreja, pela obra de Jesus Cristo, ao ponto deles desfalecerem, caírem ao chão de tanto trabalhar. E o aspecto da perseverança nesse texto é interessante também porque ele traz à luz uma coisa que era muito comum àquelas igrejas naquele tempo, porque elas passavam por perseguições. E a igreja de Éfeso provavelmente também passava, mas o diferencial é que aqueles irmãos eles estavam perseverando. Eles não estavam negando o nome de Jesus Cristo em meio às perseguições. O texto ainda nos diz que aqueles irmãos não suportavam homens maus e que colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas que não eram. E muito provavelmente isso eram ensinamentos que 2 dos pastores que tiveram naquela igreja deixaram para a igreja, porque Paulo e João, em seus escritos, eles falam sobre isso, de provar e prestar atenção nos líderes da igreja. Como disse Wisby em seu comentário bíblico, os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor que suportava pacientemente seus fardos e labutava sem esmorecer. E faziam tudo isso por amor ao nome do Senhor. Ao examinar essa congregação de vários ângulos diferentes, ela parece perfeita. No entanto, aquele que estava entre os candeeiros via o coração dos efésios e, portanto, seu diagnóstico é diferente do nosso. Jesus Cristo é aquele que sonda mentes e corações. Com essa afirmação, a gente entra no nosso segundo ponto. Agora, Jesus Cristo, ele, após fazer uma aprovação àquela igreja e levantar pontos positivos naquela igreja, agora ele vai acusar aquela igreja. Ele reconheceu que aqueles irmãos possuíam labor, perseverança, obras, mas Jesus Cristo sabia que não eram motivados pelo amor a Ele, pelo amor a Deus. Então, no verso 4,
Jesus Cristo faz uma acusação muito enfática àquela igreja. Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A ideia de primeiro amor nesse versículo é aquela ideia quase que de lua de mel. É aquela coisa inicial, aquele fogo que você sente, aquele fervor que você sente assim que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele reconheceu, ele identificou todos os pontos positivos daquela igreja, mas uma coisa causava tristeza em seu coração em relação à igreja de Éfeso. E essa coisa era a falta desse primeiro amor. Aqueles irmãos trabalhavam muito para Deus, faziam muitas coisas, talvez fosse uma igreja que estivesse com a sua agenda de programações bem lotada. Mas, infelizmente, eles não possuíam aquele fervor espiritual, aquele amor grande por Jesus Cristo, pelo dono da obra. Eles possuíam até amor pela obra, mas não possuíam o verdadeiro amor pelo dono da obra. É interessante a gente pensar que o muito trabalho, ele não substitui o amor a Jesus Cristo. Porém, o Filho de Deus, ele é tão bondoso, tão gracioso e tão amoroso conosco, que ele, apesar de fazer a acusação, ele também nos admoesta. E essa é a terceira parte desse texto, em que nos mostra que Jesus Cristo, ele faz algumas admoestações e dá alguns conselhos àquela igreja que se encontrava em Éfeso. O verso 5 nos mostra o que Jesus Cristo queria que aqueles irmãos fizessem, nos mostra a admoestação de Cristo para a igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, Jesus Cristo manda aqueles irmãos se lembrarem. Jesus Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Aqueles irmãos, eles sabiam perfeitamente o que era o correto a se fazer. Afinal, eles haviam sentido esse primeiro amor assim que se converteram. Então, o Filho de Deus admoesta aqueles irmãos a trazerem à mente novamente esses ensinamentos que eles haviam obtido. Todavia, não é somente trazer à mente que faz a gente ser purificado e voltar aos caminhos de Deus. É importante que haja o arrependimento. E é por isso que no verso 5, Jesus Cristo continua dizendo: arrepende-te. Arrependimento é literalmente deixar um caminho e seguir outro. E Jesus Cristo, ele é tão bondoso que ele ainda diz para aqueles irmãos qual é o caminho correto. A continuação do verso 5 nos diz: volta para as primeiras obras. Jesus Cristo simplesmente queria que aqueles irmãos voltassem para o amor que eles sentiam no início da carreira cristã. E a admoestação de Jesus Cristo, ela vem junto com um aviso. Jesus Cristo diz para aqueles irmãos que caso eles não se arrependessem, Jesus Cristo iria mover o candeeiro deles. Como eu falei no início, a imagem do candeeiro nesse texto está relacionada às igrejas. A igreja é o que traz luz para o mundo. E Jesus Cristo diz que iria mover o candeeiro, ou seja, iria disciplinar aquela igreja e provavelmente aquela igreja deixaria de existir. Observando a história, podemos notar que a disciplina veio para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, que outrora, como eu falei no início, havia sido uma cidade tão gloriosa e tão importante na Ásia Menor, hoje em dia não passa de um monte de pedras, são só ruínas. Então podemos observar que a disciplina veio e que o candeeiro foi movido daquela cidade. Então, amado jovem, se você por acaso tem se encaixado no contexto dessa igreja, se por acaso você tem trabalhado tanto para o Senhor, mas que não é de coração, que você não tem vivido aquele primeiro amor com fervor, arrependa-se do seu pecado. Traga à mente os ensinamentos bons que você com certeza tem e mude o seu caminho, volte a praticar as primeiras obras. Lembre-se que não é apenas o serviço na igreja, o labor, a perseverança que agradam ao Senhor, mas aquilo que tem no nosso coração, isso sim é o que agrada ao Senhor de verdade. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série 7 Minutos para 7 Igrejas. Espero que vocês tenham gostado. O canal Vivendo a Doutrina vai postar toda sexta-feira às 10 horas da manhã. E se inscreva no nosso canal, curta. E se você tiver gostado, compartilhe com seus amigos e seja um atalaia do nosso Deus.